Olá, estudantes! Encontramos novamente com o tópico de continuação. Hoje vamos aprender sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Só para saber, na puberdade, os ovários desenvolvem-se e começam a produzir estrogênios. Esta hormona circula em todo o corpo, fazendo desenvolver os órgãos reprodutores e também caracteres sexuais secundários femininos. Por exemplo, crescimento do pêlos, desenvolvimento das mamas ou deposição de tecido adiposo. Estudantes, a produção de gametas femininos pelos ovários começam a ocorrer a partir da puberdade até cerca dos 45 a 50 anos. E em ciclos com média 28 dias, enquanto nos homens a produção de espermatozoide é contínua a partir da puberdade. Quando uma mulher nasce, os seus ovários já têm todas as células que podem originar gametas. Essas células chamam-se ovócitos e estão rodeadas por muitas células formando estruturas chamadas folículos. Cada mês, a partir da puberdade, alguns folículos desenvolvem-se e só um folículo acaba por romper a parede do ovário, libertando o ovócito para a trompa. Este processo chama-se ovulação. Depois da ovulação, algumas células do folículo modificam-se e forma-se o corpo amarelo. E quando seca, fica apenas uma pequena cicatriz no ovário. Na segunda imagem, vamos ver o momento da ovulação. É uma imagem maravilhosa. Quando os folículos se esgotam ou envelhecem, a mulher deixa de produzir gametas. Essa fase chama-se menopausa. Estudantes, a reprodução feminina envolve várias transformações ao nível do ovário e do útero da mulher, pois cada ovulação pode ser uma oportunidade para formar um novo ser humano. Quando crescem os folículos no ovário, também vai crescer o endométrio no útero, preparando-se para uma gravidez. Vamos ver o ciclo ovárico seguinte. No ciclo ovárico ou ciclo menstrual é composto fase folicular. É a fase primeiro dia da menstruação. Fase segunda ovulatória. A ovulação é a liberação de um óvulo de seu ovário para a trompa de Falópio. Fase terceira é a fase do corpo amarelo. A figura a seguir, ciclo uterino. O ciclo uterino é o conjunto de alterações que ocorrem ao nível do endométrio do útero, ou seja, a espessura do endométrio. Nesse ciclo, divide em 3 fases: são, menstruação, fase de crescimento e fase de secreção. Se não houver fecundação, o folículo acaba por secar e o endométrio é eliminado através da menstruação. Em seguida,
inicia-se novo ciclo de transformações no ovário e no útero, que só será interrompido quando ocorrer fecundação e gravidez. Estudantes, vamos falar pouco na regulação hormonal feminina. O ciclo ovárico e o ciclo uterino são coordenados por hormonas. A regulação do funcionamento do sistema reprodutor feminino envolve as gônadas, a hipofise e o hipotálamo. As hormonas e os seus locais de produção são hormonas do ovário, estrogênio ou células de folículo e progesterona ou corpo amarelo. Hormonas da hipófise, FSH e LH, ou células da hipófise anterior. As hormonas do ovário atuam sobre o hipotálamo e a hipófise, gerando-se mecanismos de retroalimentação negativos, como o que em seguida se apresenta. Depois do rebentamento do folículo, a produção de estrogênio baixa pouco e começa a produzir-se progesterona. Na esquema, vamos ver que se a concentração de estrogênio no sangue baixa, vai estimular o hipotálamo e a hipófise para aumentar a concentração de FSH no sangue. E também aumenta a produção de estrogênio pelos folículos, por isso a concentração de estrogênio no sangue alta, que inibe o hipotálamo e a hipófise para diminuir a concentração de FSH e LH no sangue, e também diminui a produção de estrogênio pelos folículos. Estudantes, só para saber que o funcionamento regular e cíclico do ovário é complexo e também depende da ação do hipotálamo, que se situa na base cérebro. Por isto, algumas situações que afetam o sistema nervoso da mulher, como ansiedade e estresse excessivos, podem afetar os ciclos ováricos. Obrigada e até já!